Aí pessoal, olá a todos, vamos ver aqui sobre o assunto aqui, né, daqui do artigo aqui, que faz parte aqui, daqui da enciclopédia, né, enciclopédia aqui, que diz assim, quando esse assunto aqui é Pitágoras, né, matemática, música, moral, tá dizendo aqui, tá lá. O que acontece? Você faz aqui toda a leitura aqui sobre Pitágoras, tá? Um assunto que está presente em qualquer aula de matemática, tanto a nível fundamental, médio, né? Ensino médio e universitário, tá lá. O que acontece? Quando você olha aqui e fala a respeito de Pitágoras, aí toda vez que fala aqui do Pitágoras, né, se relaciona com a matemática, mas também tem música e tem moral aqui. O que acontece? Aí quando você tem aqui uma introdução que fala aqui de Pitágoras, fala da parte histórica do Pitágoras, que está dizendo aqui, mas vamos lá, aí tem essa introdução, após ter feito toda a leitura aqui, feito toda a leitura sobre Pitágoras, o que acontece? Aí eu criei um título aqui para a live aqui, que ele fala assim, o título da live, eu coloquei aqui, né, fiz uma forma aqui de rascunho, eu coloquei assim, você precisa ser profissional de ensino para ter noção básica de algum conteúdo acadêmico? Eu coloquei aqui, eu fiz uma interrogação. Ou então eu poderia colocar na forma de uma afirmação negativa, né? Que eu poderia colocar assim, aqui eu coloquei de uma forma interrogativa. Eu poderia colocar também o título, né, da live aqui, na forma negativa. Eu poderia falar, você não precisa ser profissional de ensino para ter noção básica de algum conteúdo acadêmico. Pronto. E aí eu coloquei aqui, a fonte aqui, que é inspiração. Pitágoras. Então, né, essa live aqui, né, foi elaborada sob inspiração a respeito de Pitágoras. Tudo bem. Então, o que acontece? Então, quando você vai falar aqui, o que me chamou a atenção aqui, na introdução, em toda a leitura, então vou fazer um breve resumo, que é o seguinte, que ele fala assim, ele diz que pode ser usado como uma introdução ao estudo dos triângulos retângulos, porque quando você vai lá estudar Pitágoras, você está lá estudando, você começa lá o assunto que é sobre triângulo retângulo aqui, tá aqui, que é o triângulo retângulo e que você aprende lá na geometria, lá no ensino a nível fundamental 2, né, de uma forma mais predominante. No ensino fundamental 1 você aprende lá nas primeiras séries, né, também sobre figuras geométricas, né, mas quando vai para o ensino fundamental 2, né, vamos ver, corresponde ao ginásio, ao antigo ginásio, quinta, sexta, sétima, oitava série, então você começa a aprender sobre, por exemplo, o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo onde um dos ângulos é um ângulo de 90 graus aqui, Os demais ângulos aqui, são os ângulos aqui agudos, né? Tá lá, vou botar assim, entendeu? Então, tá aqui, é o triângulo retângulo. Então, quando você estuda o triângulo retângulo, você já vai logo estudar um teorema que é muito famoso, né? Todos os estudantes, todos sem exceção, já usaram, né, o teorema de Pitágoras, que é o b ao quadrado mais c ao quadrado. Beleza, tá aqui, É isso que associa. Então, se alguém pergunta, você está andando na rua, alguém pergunta para você, o que você lembra do Pitágoras? O que o Pitágoras lembra você? Aí, alguns vão responder, lembra que eu lembro que foi usar, que o professor, a professora ensinou sobre o teorema de Pitágoras. Tá lá, né? Aí você vê que o A aqui, ele se chama de cateto, É cateto, né? Aliás, perdão, o A aqui é hipotenusa, é hipotenusa, porque ele aponta sempre para o ângulo de 90 graus, Então, assim. Então, quando você vê, você tem um triângulo retângulo, e vamos dizer que você pede lá, turma, onde é que é a hipotenusa? Porque o A aqui é hipotenusa. Onde é que eu vou colocar a hipotenusa? Aqui, aqui ou aqui? E explicando que a hipotenusa é um dos lados do triângulo retângulo e que ele aponta para o ângulo de 90 graus. Tá lá. Enquanto que os demais aqui são os catetos, porque ele aponta para os demais ângulos,
Então, por exemplo, isso aqui é um ângulo aqui e ele aponta para esse lado aqui. Um ângulo aqui que é diferente de 90 graus, menor que 90 graus, tanto esse quanto esse. Então, esse aqui, ele aponta para esse lado aqui. Então, esse lado aqui é um dos catetos que eu posso colocar como B ou C. Então, posso colocar o C aqui ou o B, tanto faz. E esse ângulo daqui, o outro, ó, ele aponta para esse lado aqui, ó. Então, esse lado aqui é um outro cateto. Então, você pode botar o B. Pronto. Tá? Não tem diferença. Se você quiser colocar o C aqui, o B aqui, não importa. Importa que o B e o C são os catetos. Tá? E tá aí. Então, isso vamos dizer assim, que isso se chama, na parte lá do projeto do Espaço Docente Aprendiz, que você fala de a importância de se ter noção básica. Como você adquirir noção básica? Tá lá. Então, como se trata aqui da disciplina de matemática, então é isso. Então, você ter base, você ter uma base, é isso que eu acabei de explicar aqui. Tá? Então, aí ele fala aqui, só essa introdução aqui que me chama a atenção, que ele fala assim, ó, preste atenção, num triângulo retângulo, vamos lá, vamos dizer que é o professor que está falando aqui. Ele fala, o quadrado da hipotenusa, que é esse aqui, ó, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ó, que é esse aqui, ó, o quadrado dos catetos, a soma. Tá lá. Aí ele fala assim, o professor, está claro? Aí o professor larga o giz e se volta para a classe. Aí ele fala assim, pois este é o enunciado do Teorema de Pitágoras. Pronto, então é assim que o professor anuncia. Aí ele fala, vamos passar agora a demonstração. Aí vai lá, é feito lá a demonstração. Enquanto o professor se vira de novo para o quadro negro, alguns alunos se entreolham e perguntam, quem foi esse Pitágoras? Né? Então tem ali, então, vamos dizer que se você o estudante vai ver isso pela primeira vez sobre o Teorema de Pitágoras, vai pelo menos surgir um aluno que vai perguntar. E quem foi esse Pitágoras, né? Tá lá. Aí ele fala, foi um grego, o nome não engana ninguém. Tá lá, um grego, né? O nome não engana ninguém, Pitágoras, tá lá. Aí a outra resposta, um matemático, óbvio, caso contrário não faria teoremas. Tudo bem. Então, quer dizer, é o Pitágoras. Então ele foi um matemático, tá lá. E aí depois fala, aí depois outra definição, ó, é um gênio. Claro, senão quem se preocuparia com ele e seus teoremas? 25 séculos após a sua morte. Então é isso que está feita a pergunta. Aí ele fala, é um astrônomo? Bem, vá lá, astronomia e matemática sempre andaram juntas. Tudo bem. Aí no final fala assim, mas Pitágoras teria sido mais que isso. Ele também foi músico, professor de moral, filósofo, geógrafo e médico. Você vê. Então Pitágoras, ele foi um médico. Tá? E tá aí. E aí fala a respeito aqui da breve biografia do Pitágoras, que ele fala, na realidade não existem provas convincentes acerca da vida e da biografia de Pitágoras. Sua própria existência é posta em dúvida por alguns historiadores. Por exemplo, Aristóteles, né? Aí tá ali falando de tudo, né? Ó, na parte do aspecto histórico sobre Pitágoras, aí fala Aristóteles, e aí ele fala, Aristóteles, sempre preciso em suas informações relativas à história dos povos helênicos, nunca cita Pitágoras pelo nome, como pessoa real, refere-se apenas aos pitagóricos. Então, quando o artigo aqui, ele falou sobre pitagóricos, aqui, está se referindo aos 4 triângulos pitagóricos. Né? Então tá aqui, ó. Aí fala, em torno dessa figura formou-se uma lenda em 580 a.C. e por aí vai. Tá aqui, ó. Pronto. Falou tudo a respeito de Pitágoras. Então foi isso que também me chamou a atenção. É quando ele fala assim, refere-se apenas aos pitagóricos. Então, ele está falando a respeito dos 4 triângulos pitagóricos. Tá lá. Os 4 triângulos pitagóricos são os mais assim estudados. Sendo que, na verdade, não são 4 triângulos pitagóricos, são 5 triângulos pitagóricos. Mas eu estou colocando 4 triângulos pitagóricos porque é isso que são informados nos livros. Acredito que nos livros atuais de matemática, não sei se atualizaram, e que pode ser 4 ou existe 5 triângulos pitagóricos. Então, quando você fala
os triângulos pitagóricos, ele está querendo dizer o seguinte, ele está querendo dizer que, por exemplo, aqui você tem um triângulo retângulo, pronto, coloca aqui novamente. Então, quando você fala os triângulos pitagóricos, ele está querendo dizer o seguinte, por exemplo, eu vou citar um triângulo pitagórico, quando você fala assim, ó, é o 3, o 4, tá lá, e o 5, pronto, o 3, o 4, né, e o 5, e o que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, quando você vê o 3, 4 e o 5, ele está se referindo aos lados do triângulo retângulo. Aí, digamos que o profissional de ensino, se ele for usar essa dica aqui de como introduzir Pitágoras, ele pode perguntar para a turma fazendo uma pergunta motivacional, né, que é uma das características, né, do espaço docente-aprendiz, da metodologia do espaço docente-aprendiz, que fala, então, qual deles aqui é a hipotenusa? Então, vamos lá, a hipotenusa é o 5, tá lá, eu sei que é o 5, porque a hipotenusa, ele corresponde ao maior lado do triângulo retângulo, e a hipotenusa também porque ele aponta para o ângulo de 90 graus, tá lá. Então, o resto ali é cateto, é o 3 e o 4, pronto, é isso. Aí você quer comprovar, isso aqui são os 4 triângulos pitagóricos, né? Porque, digamos que vai dar uma raiz quadrada perfeita. Então, isso aí, né, quando você está lá estudando teorema de Pitágoras, o que acontece? Você estuda lá o teorema de Pitágoras e quando você vai fazer a conta, passar um dos catetos ou a hipotenusa, acontece de você produzir um resultado que possa dar uma raiz quadrada perfeita ou não. Então, quando você fala triângulos pitagóricos, é que quando você coloca medidas em que vai haver uma raiz quadrada perfeita. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, a ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí você coloca ali, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Pronto. Então, esse a aqui, ele representa a hipotenusa, que é esse aqui, ó, é o 5 no caso. A igual a 5. Né? Eu vou fazer um e depois eu vou citar o restante dos triângulos pitagóricos. Eu não vou colocar só 4 triângulos pitagóricos, eu vou colocar 5 triângulos pitagóricos, ok? Então, eu vou fazer um e o restante aqui, o professor ele pode passar lá em sala de aula e ele vai fazer o quê? Ele vai pedir à turma, ó, turma, eu quero que vocês façam isso aqui restante, porque se vocês fizerem, aqui se dedicarem, aí vai lá para ganhar ponto, né? Aí cada professor faz os seus de uma forma é uma forma também de avaliação, né? Ele pode avaliar, então seria ótimo fazer isso. Então eu vou fazer um aqui, ó. Eu quero ver que tem que dar 5 a resposta. Então eu vou achar aqui o a ao quadrado, eu vou fazer de conta que eu não sei que o a é 5. Aí eu vou pegar um desses catetos, ó, o 3 e o 4 aqui, ó, eu vou colocar o b, eu vou considerar aqui o 3. Então vai ficar 3 ao quadrado mais o c ao quadrado, ó, aí eu vou botar 4 ao quadrado, tá lá, pronto. Então, ó, então a ao quadrado aqui vai ser 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, né? 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, pronto, tá lá. Aí você vai fazer assim, ó, a ao quadrado, aí 16 mais 9 vai dar 25, pronto. E o a aqui vai ser, o a ao quadrado é 25, logo o a é a raiz quadrada de 25, pronto. Aí, como você vê que o 25 é uma raiz quadrada perfeita, ou seja, qual o número que multiplicado pelo mesmo número vai dar 25? Então é o 5. Então a resposta é 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Então qual é o pré-requisito? Para entender Pitágoras, porque vai usar o teorema de Pitágoras para muitos assim, exemplos de enunciados, que se usa muito Pitágoras, então vai ter que ter noções básicas de radiciação para extrair raiz quadrada. Isso se aprende lá no nível fundamental 2, né? Que é a antiga, precisamente lá corresponde à 6ª série do ginásio, né? 6ª série, aí você vai ver também na 7ª série, na 8ª série, tá bom? Então tá aqui, ó, 5, tá aí. Então vai dar uma raiz quadrada perfeita. Então, o que acontece? Então quando você vai falar os 4 triângulos pitagóricos,
ou 5, como aqui o artigo se referiu apenas aos pitagóricos, o que acontece? Então, quais são os outros triângulos pitagóricos? Você tem, por exemplo, o 9, o 40 e o 41. Pronto. Qual é o outro triângulo pitagórico que você tem? Você tem deixa eu lembrar aqui, você tem o 8, você tem o 15 e você tem o 17. Pronto. Qual é o outro aqui? O outro tem... Eu acho que leva o 12, lembrei. Você tem o 5, você tem o 12 e você tem o 13. 4 triângulos pitagóricos, mas tem ainda o quinto. Em algumas postilas de pré-vestibular, quando o aluno vai fazer um curso pré-vestibular, geralmente ele vai ver, os profissionais de ensino vão mostrar 4 triângulos pitagóricos, na maioria dos casos, mas existem em algumas escolas, em alguns cursos pré-vestibulares, que alguns profissionais de ensino mencionam o quinto triângulo pitagórico, que é o 7, o 24 e o 25. Então você vai colocar aqui o 7, o 24 e o 25. Pronto, tá aí. Então o que acontece? Aí pode fazer uma brincadeira, por exemplo, como foi feito esse primeiro aqui como exemplo, tá lá. Aí o professor ele pode mencionar os números aqui, alguns, pelo menos 2, né? Deixar um deles, por exemplo, deixar a hipotenusa para ser resolvido, fornecer a hipotenusa, não informar o cateto e o outro. Então ele pode fazer umas alterações aqui. Por exemplo, eu posso fazer com que a turma, por exemplo, 5, 12, 13, mas eu quero que a turma ache, por exemplo, o 5, o 5 é um cateto. O outro cateto, ele não menciona o 12, ele deixa como B ou C. Ou C ou B, tanto faz. E o 13 ele bota a hipotenusa, pronto. No caso aqui ele vai resolver um dos catetos aqui, né? No caso aqui eu resolvi a hipotenusa, tá vendo aqui? Pronto, então... E pode fazer essas alterações, fazer essa brincadeira aqui. É muito legal fazer isso. Então tá aí, a dica que como pode ser dada uma aula sobre Teorema de Pitágoras fazendo desse jeito, como eu estou fazendo aqui, uma sugestão. E para finalizar aqui, outra coisa que me chamou a atenção é referente quando você vai estudar ali o Teorema de Pitágoras, que está relacionado com o triângulo retângulo. Então, quando você estuda o triângulo retângulo, pronto. Porque o Pitágoras você usa o triângulo, estudado com base em cima da figura geométrica triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus aqui, tá lá? Pronto. Aí você tem aqui a hipotenusa, que é o A, aí você tem o quadrado, o cateto, que é o B, e o outro cateto, que é o C, beleza. Agora, olha só. Aí quando você fala de quadrado, porque o quadrado, A ao quadrado, aí tá lá, boto novamente, A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado aqui, pronto, tô colocando aqui, Então você tem o A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então o que acontece aqui? Acontece que, é isso aqui que também, chamou atenção, né? Aí ele fala assim, que assim se demonstra o Teorema de Pitágoras, que pode ser demonstrado, tá aqui, dessa maneira, dessa ilustração aqui, muito interessante aqui, você pega um artigo lá dos anos 70, 80, 90, e pode extrair desses artigos antigos informações muito assim, interessantes, que muitas vezes são esquecidas essas informações, mas que ajuda a compreender, né? Então, quando você utiliza essa metodologia aqui que eu estou passando, essa dica de metodologia é uma forma de o estudante desenvolver o raciocínio, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Aí ele fala, assim se demonstra o Teorema de Pitágoras, né? Somando os quadrados dos quadrados menores. Aí ele bota assim, como é que é? Eu vou ler aqui, Ele fala assim, somando os quadradinhos dos quadrados menores que correspondem aos catetos, vê-se que seu número é igual aos do quadrado maior. Que ele está falando desse quadrado maior aqui, Porque esse quadrado maior, ele está se referindo à hipotenusa aqui, né? Aí ele bota assim, maior, cujo lado constitui a hipotenusa de um triângulo. Ele está querendo dizer, ele está falando assim, somando os quadradinhos dos quadrados menores. Então, você vê a importância de você fazer a interpretação. Então, imagina que o professor, ele vai lá, ele tira
uma cópia aqui, dessa ilustração aqui, coloca ali na folha, entrega para cada aluno, aí ele coloca essa afirmação aqui, aí faz a pessoa também interpretar, porque tem que ter muito trabalho, tem que ter a importância de você fazer uma interpretação, é muito importante, aí envolve língua portuguesa, aí é por isso que existe que a matemática ele faz uma interdisciplinaridade sempre com a língua portuguesa. Vamos lá. Diga-se de passagem que a língua portuguesa ela é estudada para trabalhar com interpretação de texto, gramática, e vai envolver todas as demais disciplinas. Então, uma vez que você faz uma grande interpretação na língua portuguesa através dos textos, muita leitura, aí quando você vai chegar lá na matemática, ou na física, na química, sociologia, filosofia, geografia, história, nas outras disciplinas você consegue desenvolver, aplicar a sua interpretação, né? Então é o que fala aqui. Você imagina, você vai ler aqui a legenda dessa ilustração, quando fala aqui, somando os quadradinhos dos quadrados aqui, tá aqui, a interpretação é essa, ó. Tá aqui. Você vê que o artigo aqui, ele não explica, ele não faz a interpretação. Vamos dizer que isso aqui seja uma afirmação lógica, né? Está dizendo que é lógico aqui. Você vai formar esses quadradinhos aqui somando e você vai dar o resultado aqui maior. Então, por exemplo, se eu fosse achar o resultado aqui do cateto, vamos dizer que o professor ele vai lá perguntar para a turma, ele pergunta ali para a turma qual o resultado aqui, o valor numérico dessa hipotenusa aqui. Aí ele bota aqui esses quadrados aqui, ó. Como é que ele vai achar? Então, quando você pega aqui, ó, esse quadrado aqui, então vamos supor que você conte assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá lá. Então, o que que acontece? Ele tá querendo fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos dizer que é 5 e 5. 5 vezes 5, 25. A raiz quadrada de 25 dá 5. Ele está querendo dizer isso, né? Então, vamos dizer que ele esteja se referindo, vamos ver aqui, esse primeiro triângulo pitagórico aqui, ó, 3, 4, 5. Então, você vê, o artigo aqui, ele não mencionou esses triângulos pitagóricos aqui nesse artigo. Então eu tive que complementar aqui. Por isso que a importância de eu fazer esta live, justamente para fazer essa interpretação dos pitagóricos aqui. Então, porque uma pessoa que vai ler esse artigo aqui, ele não vai entender o que são pitagóricos, o que está querendo falar dos pitagóricos. Porque eu fiz a leitura aqui toda, né, o artigo aqui, ó, apesar de ser uma leitura muito riquíssima, né, porque falou mais a respeito da biografia do Pitágoras do que do desenvolvimento do teorema do Pitágoras, tá? Então, o que acontece? Então, quando ele bota isso aqui, ele não mencionou aqui no artigo os 4 triângulos pitagóricos, como eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui, tudo que eu coloquei aqui foi com base na interpretação, né? Eu interpretei com base aqui na leitura do artigo. Isso aqui é interessante fazer, tá lá? Então vamos dizer que seria ideal que todas as escolas pudessem fazer isso. Cursos pré-vestibulares também, entendeu? Então tá aqui, ó. Tá lá. Aí o que acontece? Aí esse quadrado aqui, ele faz assim, ó. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Tá querendo dizer que é o 3, ó. É o 3, tá lá. O que quer dizer quando eu falo assim, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos dizer que isso aqui representa a área do quadrado, todo isso aqui, ó. Você vê que a área do quadrado tá lá, tá? Que a área do quadrado aqui seria 25, porque você vai fazer 5 vezes 5 dá 25. Pronto. Aí esse aqui, ó, você tem 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 4 vezes 4. Então, vamos dizer que é o quarteto 4. Pronto. Tá aí. Justamente é o referente ao 3, 4, 5 aqui, ó. Pronto, tá aí, ó. Feito. Né? Então, o que acontece? Então, quando você tem aqui o 5, o que acontece? É como se você estivesse querendo colocar 5 quadrados aqui, ó. 1, 2, 3. Vou botar bem assim, né? Bem grosseiro mesmo, ó. Não é o quadrado, né? Ficou meio assim, mas dá para entender, ó, pela ilustração aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se é 5, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5. Como aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Isso aí já entra o assunto de artes. Você vê, aí o aluno pergunta, por que a importância de se estudar artes? Quando você estuda arte, né, vamos dizer, ela é considerada uma disciplina obrigatória em todas as escolas, a disciplina de arte, porque
Como é que você vai estudar matemática? Como é que você vai interpretar a matemática utilizando números, converter um desenho em números, né? Se você não tiver noções básicas de arte. Por isso que lá na disciplina de arte você aprende também, você estuda também as figuras, tanto as figuras planas como as figuras espaciais em 3D. Um cubo, um paralelepípedo, um prisma, uma pirâmide, um cone, entendeu? Então tá aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó, direitinho, ó, certinho aqui, ó. Legal. Então, se fosse fazer, imagina se fosse pedir para uma turma fazer a mesma coisa, uma ilustração, como se fosse um trabalho escolar. Ó, eu quero agora que vocês façam um trabalho, desenvolva aí um trabalho fazendo esse desenho aqui com medida tudo certinho, com esses outros triângulos pitagóricos aqui, ó. E fazer o desenho, bota numa cartolina, ou bota numa folha, seja o que for. Eu quero que represente, faça uma ilustração dessa com os outros triângulos. Isso aí ajuda a desenvolver o raciocínio, aumenta a cognição, o conhecimento, tá bom? Tá aí, pessoal, então certinho aí, ó, direitinho, né? E vamos lá, então para finalizar, mesmo definitivamente, né, referente quando eu falo assim, porque você não precisa ser um profissional de ensino para ter noção básica de algum conteúdo acadêmico. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que você vê que o Pitágoras, embora ele era médico, você vê um médico, ele não era só médico, ele era também filósofo, como está dizendo aqui o artigo, ele era geógrafo, né? Você vê um médico que desenvolveu um teorema de Pitágoras pertencente à matemática. Está querendo dizer o seguinte, que você não precisa ser professor de matemática para você saber isso daqui. Eu não sei isso aqui porque eu não sou professor de matemática. Isso é só uma desculpa manjada, uma desculpa bem antiga, uma desculpa de há muitos anos atrás, que sempre alguns arrumam uma desculpa para não querer aprender. Eu não vou, para que eu vou aprender isso? Eu não sou professor de matemática. Você não precisa ser professor de matemática, né? Você é um estudante. Se você é um estudante que vai seguir uma carreira de história, geografia, administração, contabilidade, você vai ser advogado, até médico mesmo, engenheiro não vou nem incluir, porque o engenheiro, quem faz engenharia, vamos dizer que é super, mega, hiper obrigatório saber matemática. Um engenheiro, qualquer engenheiro, seja que for engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, ele é obrigado a saber teorema de Pitágoras. E um estudante que é administração, ele é obrigado a saber? Também. Na minha concepção, qualquer pessoa, mesmo não seguindo a área de ciências exatas, tem que saber Pitágoras, porque é um estudante, né? Então, se eu sei teorema de Pitágoras, se eu sei isso aqui, tudo que eu estou passando, porque eu estudei, entendeu? Então tá aqui, ó, eu não sou professor de matemática, eu não fiz faculdade de matemática, eu fiz faculdade de biologia, né? E dentro da biologia lá você tem no primeiro período disciplinas como matemática, você tem física, você tem química, você tem noções de filosofia também, noções de língua portuguesa. A língua portuguesa está presente em todas as disciplinas acadêmicas, né, universitárias, tá legal? Então tá aqui, ó. Aí, é por isso que eu coloquei esta live aqui, vai ser o título ali lá desta live, para mostrar que você não precisa ser professor de matemática para você saber esse assunto sobre Pitágoras, ok? Então tá aí, pessoal. Então, pronto. Então tá aí, ó. Foi feito aí esta live aqui sobre sobre esse artigo aqui muito interessante, né? Que esses artigos aqui, eles inspiram, né, a você fazer a live para você elaborar dicas, como eu fiz aqui, que essas dicas elas são muito importantes, que têm que ser colocadas em sala de aula e também nos cursos pré-vestibulares, que ajuda a desenvolver o raciocínio e a cognição. Cognição aqui é o conhecimento, ok? Então, valeu, um abraço aí, pessoal, até lá. Valeu aí, obrigado aí, gente.